A paz de Jesus e o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo na alma de cada um de vocês. Aleluia! Amados irmãos, hoje, nessa quarta-feira, dia 24 de junho, dia de São João Batista, a nossa liturgia de hoje é Lucas capítulo 1, versículo 57, e depois do versículo 57 até o 66, e depois do versículo 80. Vamos lá. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e o queria chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas a sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe: não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que se chamasse. Ele, pegando uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados, e logo se lhe abriu a boca, soltou-lhe a língua, e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, e o fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos que ouviam conversaram no coração, dizendo, todos os que o ouviam conservavam no coração, dizendo: que será desse menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. O menino foi crescendo e fortificava-se espírito e vivia nos desertos até o dia em que se apresentou a Israel. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje, nesse dia tão importante, vamos recordar algumas coisas. Primeiro, só existe pouquíssimos santos que a igreja celebra o dia do nascimento, né? A igreja celebra o dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 25 de dezembro. Celebra-se o dia do nascimento da Virgem Maria, aquela que trouxe Jesus para nos salvar, que é dia 8 de setembro. E celebra-se também o nascimento de São João Batista. Lembrando que tem muita gente que confunde, a igreja não celebra o martírio de São João, até alguns hereges acusam a gente disso. A igreja celebra a morte de São João. O martírio de São João é dia 24 de agosto, né? Dia que ele derramou o sangue pela verdade. 24 de junho é o dia do nascimento daquele que é o precursor do Messias, daquele que veio anunciar que o Messias estava chegando, preparando os caminhos do Senhor. Então, somente esses três, né? Celebrar o nascimento daquele que nos redimiu, celebrar o nascimento daquela que trouxe o Redentor e celebrar o nascimento daquele que anuncia o Redentor. Isso é profundo demais, irmãos. Só isso aqui daria uma formação, né? Celebrar o nascimento do Redentor, celebrar o nascimento daquela que trouxe o Redentor e celebra-se o nascimento daquele que anuncia o Redentor. Isso é top. E aqui hoje o nascimento de São João Batista vai lembrar algumas coisas importantes para nós. Primeiro diz assim: os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia. E o nome João tem uma coisa bonita, né? O Senhor é gracioso ou o Senhor tem misericórdia. Aqui está o primeiro ensinamento. Então, em João Batista, o Senhor vem anunciar que a sua misericórdia é para com todos. Porque em Jesus, que João veio anunciar, Jesus é a misericórdia do Pai. Eu já falei para vocês em vários vídeos aqui atrás, que Jesus é aquele que desceu para que o homem subisse. Jesus é aquele que assumiu a natureza humana para que nós fôssemos participantes da natureza divina. Santo Agostinho vai dizer: o homem caiu miseravelmente e Deus desceu misericordiosamente.
O homem caiu na sua miséria e Deus desceu na sua misericórdia. Gente, isso aqui é tão profundo, porque o homem cai na miséria e Deus desce na misericórdia para levantar o homem. Eu já expliquei para vocês aqui várias vezes que misericórdia é descer aonde o outro está, levantá-lo e colocar onde você está. Jesus desceu até onde nós estamos, assumiu a nossa miséria, o nosso pecado, nos levantou, pagou o preço para um dia nos colocar onde Ele está. Olha a dignidade da misericórdia. E aí, assim, a gente fica tão impactado com isso, porque aqui está a beleza, por exemplo, do sacramento da misericórdia. Olha que coisa linda, quando Jesus morreu e ao ressuscitar, no Evangelho de São João, a primeira coisa que Jesus faz é instituir o sacramento da misericórdia. Ele sopra sobre os apóstolos, o Espírito Santo fala, como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. O Pai enviou o Filho enviou a igreja. E ele fala, a quem vocês perdoar os pecados, se-lhes são perdoados, e a quem vocês retiverem, serão retidos. Veja, o Pai manda o Filho, e o Filho manda a igreja, no poder do Espírito Santo, continuar a sua obra. Então a igreja é o braço do Cristo na história da humanidade. Cristo é o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. E a igreja é o braço desse Cristo na história para continuar arrancando o pecado do coração do homem, arrancando o pecado do mundo, pregando a palavra, anunciando e pelo sacramento fazendo a vez do Cristo. Veja, o Senhor tem misericórdia. Irmão, não sei como é que está a sua vida, como que está o seu coração, mas eu preciso dizer que o Senhor tem misericórdia de você. A sua miséria, a minha miséria não é a maior do que a misericórdia. E João Batista é esse profeta que veio anunciar a misericórdia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio condenar o mundo, ele veio tirar o pecado imundo, que é a humanidade, viu gente? Não é cosmo, né? É humanidade. Jesus veio arrancar o pecado da minha vida e da sua vida. A segunda coisa importante, né, que nós podemos tirar desse texto para nós, é que na hora do nascimento de João Batista ainda acontece um milagre. Zacarias, que havia ficado mudo pela incredulidade, agora abre a sua boca e volta a falar, bendizendo a Deus. Aqui é uma coisa importante para nós. A incredulidade nos faz mudo, mas a fé nos faz louvar a Deus. Meu irmão, minha irmã, veja bem, cuidado para o demônio não plantar a incredulidade dentro de você, como plantou no coração de Zacarias. O anjo Gabriel apareceu para ele, ele era sacerdote, profetizou, o menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e Zacarias simplesmente ficou incrédulo. Não permita a incredulidade calar você. Não, que a fé nasça no seu coração. E aí qual é a diferença? Quem é incrédulo fica mudo. Quem tem fé louva e bendiz ao Senhor. O maior sinal que a fé está no nosso coração é porque a gente abre os nossos lábios para louvar o Senhor. O incrédulo, ele fica mudo e quando abre a boca ele só reclama. Percebe? A Zacarias ficou lá, não, dando um monte de desculpa para o anjo por causa da incredulidade com que ele tinha. Outra coisa importante, o temor apoderou-se de todos. Irmãos, como que é importante a gente ter temor de Deus. Eu vou até grifar isso aqui, vou copiar o Padre Mário Sartori, que usa o verde Palmeiras, e vou usar o meu azul do Cruzeiro. O temor apoderou-se de todos. Querido, já falei para vocês aqui várias vezes, o que é temor? Respeito para com as coisas sagradas. Como que hoje o povo está perdendo o temor? Hoje, dia de São João Batista, o homem que derramou o sangue pela verdade. Você vai em certas paróquias que o padroeiro é São João, é uma cachaçada miserável, é umas mulheres com a bunda de fora, é umas músicas de cor na porta da igreja e o povo vendendo quentão, cerveja e cachaça para levantar a parede de igreja. O dia que você celebra o santo, que pregou a verdade, que perdeu a cabeça pela verdade, com a mulher dançando e rebolando, fez Herodes, mandou matar o homem, um velho safado, ficou doido diante de uma menina rebolando a dança do vento na frente dele, e ele foi capaz de mandar matar João por causa disso. Veja bem, meus irmãos,
Veja bem, e aí você vê pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a Salomé fez hoje na porta da igreja no dia do nascimento de São João. Que vergonha! Quem está nessas festas não é São João, é Santanás. Que João Batista jamais aprovaria uma coisa infernal dessa, uma cachaçada miserável dessa, umas danças sensual com mulher com a bunda de fora, esses forró, rala-coxa do inferno. Pelo amor de Deus, gente. Misericórdia, isso não tem nada a ver com o ensinamento e com a pregação de São João Batista. É triste você ver o nível que essas festas mundanas invadiram a Santa Igreja Católica. Ô Jesus de Nazaré, cadê o temor de Deus no coração do povo? Não tem nenhum mais. Perdeu. Aí é facada na barriga, é tiro, é homem lascando chifre de mulher, mulher lascando chifre de homem, é menina perdendo a virgindade, é homem voltando para casa bêbado, eu estou celebrando Senhor São João. Senhor São João não, Senhor Cão, porque isso não tem nada a ver com São João Batista. É uma vergonha. É o tempo que o povo mais bebe cachaça. É nas festas de São Pedro, Santo Antônio, de São João. João Batista era cheio do Espírito Santo, não bebia nem vinho e nem cerveja, e hoje, no dia da festa dele, o povo encarca o mé e sai chapado, e os padres não têm vergonha na cara que coloca cachaça, cerveja, quentão com álcool de festa de paróquia. Ô, pouca vergonha, meu Deus. Misericórdia, que São João Batista interceda pela conversão desses coitados dentro da nossa própria igreja. É triste, mas é a verdade. E aí, o texto mais forte vai dizer que o menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e vivia nos desertos. Querido, fortificava-se em espírito. Que o Espírito Santo dê para mim e para você a unção de fortaleza. Hoje, meu Deus, o que nós mais temos é gente fraca dentro da igreja, que qualquer coisa vai embora, qualquer decepção vira as costas e larga tudo. Quando você recebe o dom da fortaleza, você é capaz de derramar o sangue por Jesus, igual os nossos irmãos da Nigéria e da África, da Coreia do Norte, da Nicarágua e esses países islâmicos e comunistas. Meu Deus, dê a cada um de nós o dom da fortaleza, fortifica no espírito. Que tristeza a gente vê as pessoas que largam a igreja por qualquer coisa. E eu sempre tenho dito, não saia da igreja por causa das pessoas. Fique nela por causa de Jesus. Sua paróquia tem um padre terrível, cachaceiro, raparigueiro, ou vivendo no homossexualismo, fica tranquilo, esse padre vai embora. Esse tio de máscara um dia cai por terra dentro da igreja. Não fica muito tempo, não. A igreja vai ficar em pé, porque o pecado dos filhos da igreja, sejam padres, sejam bispos, sejam papas, sejam reis, seja cardeais, seja leigo, não mancha a santidade da igreja. Essa igreja nunca vai ser destruída pelos pecados dos filhos dela. E a outra coisa, ele vivia no deserto. O deserto é o símbolo da penitência, é o símbolo da renúncia. Se você quer ter fortaleza de espírito, renúncia, penitência, jejum, mortificação. O evangelho de Cristo não é o evangelho da porta larga, como eu falei ontem, é o evangelho da porta estreita. E a porta estreita é deserto, é aridez, é penitência, é jejum, é mortificação. É isso que é o evangelho do Senhor. É isso que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, que o Espírito Santo te ilumine. E eu queria dizer uma coisa. João Batista foi o profeta da primeira vinda de Jesus. Ele anunciou a primeira vinda. Hoje, nós somos os profetas da segunda vinda gloriosa de Jesus. A primeira, ele veio como rei na humildade. A segunda, ele voltará como rei dos reis na sua glória. A primeira, ele veio como cordeiro. A segunda, ele voltará como leão da tribo de Judá. A primeira, ele veio como nosso advogado. A segunda vez, ele voltará como nosso juiz. Então, o nosso papel hoje é preparar a igreja para a parousia. O que é parousia? A segunda vinda gloriosa de Jesus. E se você quer estar preparado para essa segunda vinda gloriosa, siga o exemplo de João Batista. É o exemplo da fortaleza no espírito e da penitência. Fortalecer pelo poder do Espírito Santo e viver na penitência. Deus abençoe você, que Nossa Senhora te proteja. E escreva aí abaixo, o Senhor tem misericórdia de nós. Vou repetir, o Senhor tem misericórdia de nós.
João Batista é o Senhor tem misericórdia, o Senhor é gracioso. Que Deus abençoe você e repasse esse vídeo para várias pessoas.